São Paulo, que liderou os movimentos secundaristas em 2015, está com baixa adesão às ocupações de 2016. A razão está na ação sempre truculenta da polícia de Geraldo Alckmin, mas muitos resistiram bravamente. A polícia já veio aqui fazer a mini repressão, tentar assustar a gente, mas não tem arrego. Ameaças, intimidação, violência policial. As ocupações de escolas no estado de São Paulo são reprimidas com a mesma intensidade que se viu no ano passado. Os alunos relatam casos de cárcere privado. Não pode ninguém sair, ninguém entrar, a gente está em cárcere privado. O efeito de tanta repressão pode ser um dos responsáveis pela baixa adesão ao movimento em São Paulo. A Escola Estadual de Diadema foi a primeira a ser ocupada em 2015. Símbolo de uma luta histórica, o antigo Cefam é uma das poucas instituições de ensino médio paulistas a participar da Primavera dos Estudantes. Eu acho que São Paulo, querendo ou não, uma ocupação é muito desgastante. E para você estar dentro de uma ocupação, você tem que entender o que é. E, assim, existem os perigos, a questão da segurança, a repressão da polícia, que isso também é muito complicado. Eu mesmo sofri repressão, apanhei quando saí da escola. Então, isso é muito complicado. Então, a palavra segurança não é a questão do medo da polícia, mas sim a nossa segurança, em questão de ficar dentro da escola, sabe? Na escola de Gabriela, vizinha ao antigo Cefam, os alunos não resistiram à pressão e o movimento acabou desarticulado. A gente até tentou, a gente teve uma tentativa de ocupação, só que todos os dias tem uma van de PM ali em cima. Eles fecham o portão maior da escola e deixam um portãozinho aberto só para eles verem rosto a rosto quem está entrando. Ou seja, a escola virou uma prisão praticamente, né? Um informe em nome da Diretoria Regional de Ensino foi afixado nas paredes da Escola de Diadema. No papel, sem timbre e sem assinatura, fica claro o apoio da Secretaria Estadual de Educação à reforma do ensino médio. E numa tentativa clara de acalmar ânimos, o texto anuncia um amplo debate para 2017, antes que qualquer medida seja tomada. Eles suspenderam a reorganização escolar e falaram, vai ter um diálogo com vocês sim em 2016. O ano está acabando e não teve diálogo, não teve assembleia, não teve reunião, não teve nada. A nossa luta é pela reforma que a gente quer. Nós acreditamos que as escolas realmente precisam de uma reforma. Só que a gente não acredita que seja dessa forma. Essa PEC, a PEC 241, que é a nova PEC 55, não foi algo discutido com a comunidade. Eu queria só falar que os alunos eles têm que mostrar a força deles. Porque, por exemplo, no Filinto, a gente tem muita gente de luta, só que eles perdem a coragem por conta de pessoas que simplesmente dizem que eles não têm essa força, que eles não têm esse direito. Mãe, pai, tô na ocupação. E só pra tu saber, eu luto pela educação. Ocupa tudo, é isso mesmo. Pais de secundaristas vivem um dilema. Muitos sabem da importância da luta dos secundaristas e não desconhecem a violência do Estado contra eles. Como mãe, qual deve ser o meu papel? De apoio à luta, mas também de proteção ao meu filho? Sim, de apoio à luta e proteção ao filho. E qual que é a proteção ao filho que deve ser dada? Estar junto, compreender, participar da luta, apoiar. É tão bonito o caso dos pais ou familiares que estão lá em apoio e conversando com os estudantes em casa para também entender a lição de cidadania, que é tudo tão novo, é de uma nova geração, esse movimento dos estudantes secundaristas em ocupação, que até para os próprios pais ou familiares é tudo muito recente. E lembrar, né, que sempre a gente tem que olhar também para os tempos de ditadura e não esquecer a luta pela abertura política. E o que esses estudantes fazem é justamente não aceitar nenhum tipo de repressão. Então, a proteção aos filhos é dialogar, é apoiar, é conversar, sempre estar presente na vida escolar dos filhos, compreender por que você não gosta desse tipo de currículo, ou por que você não aceita essa reorganização escolar. O que é isso? Ah, vão te mudar de escola arbitrariamente? Trocar, fechar turmas, enquanto a gente tem números de crianças e adolescentes fora da escola, e isso apoia muito, inclusive, as famílias a compreenderem. Então, você acha que tem força suficiente para neutralizar o discurso hegemônico da mídia, por exemplo? Claro. Esse diálogo superaria a força que tem a mídia entrando diariamente na casa das pessoas e dizendo que é coisa de bagunceiro, de gente que não quer estudar, não sei o quê, né?
isso teria esse poder, né? Muito. E sabe por quê? As famílias, né, elas se apaixonam, e trazendo Paulo Freire, quando o diálogo ele é horizontal. Se apaixonam em ver o filho, o irmão, ou quem quer que seja da família que é um estudante, envolvido com a sua escola. E o mesmo de dentro da escola, estudantes e profissionais de educação e família. Então, com certeza teria uma força sim a superar essa mídia hegemônica que leva à informação manipulada, porque o pai ou a mãe ou qualquer pessoa da família estaria vivenciando de fato essa luta e a beleza que é a construção da educação de qualidade. Qualidade, educação laica, inclusiva e de qualidade socialmente referenciada, quando todos participam e têm voz. Então, eu acho que a pergunta, né, da mãe sim, é uma forma de proteção e não é reprimir, é entender, é apoiar e o que tiver discordância, construir com o estudante da melhor forma de protegê-lo, porque sim, precisa de proteção. Afinal de contas, né, a gente tem visto casos de extrema violência. Um espectador de Curitiba manda sua pergunta pelo WhatsApp. Ele diz: meu nome é Carlos, moro em Curitiba. Ele pergunta qual é o caráter do movimento. Existem partidos e movimentos organizados junto aos estudantes? Eles aceitam esse tipo de apoio? Claro que não. A luta nasce do coração das escolas e é por isso que tem chamado muita atenção e o grupo de estudantes é sempre muito rígido em ser autônomo, não aceitar. Nós mesmos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é uma rede, né, um movimento da sociedade civil com mais de 200 organizações, a gente sempre zelou por esse protagonismo do movimento. Sim. E é muito bonito ver nas falas que eles fazem questão, olha, não coloca a bandeira aqui, porque aqui é um território dos estudantes, das escolas. Mas é muito fácil você desconstruir com esses argumentos. E aí, quando esses argumentos são veiculados com uma mídia manipuladora e que chegam nas casas, as pessoas pensam, ah, tem alguém por trás. Mas por que não colocar o estudante como apto a ser o protagonista da sua luta? A estudante e o estudante, as mulheres, o empoderamento feminino tem sido destacado de uma forma muito bonita nas ocupações. Não, então a resposta é não, não há. Claro, aí pode perguntar, ah, mas estudantes então não têm política? Claro que tem que ser cidadãos críticos, mas não tem nenhum movimento por trás. Mas é que eles estão conseguindo, elas e eles, a visibilidade. Sim. E isso gera esse desconforto em várias esferas. Mas a resposta é não, nasceu de dentro das escolas e tem ganhado uma proporção que não tem mais controle. Que bom. Que bom. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas promoverá o 3º encontro de grêmios, reunindo economistas, movimentos sociais e entidades que possam discutir e nortear a resistência política da UBS para o próximo ano, frente aos retrocessos do governo. A UBS realizará em Fortaleza, no Ceará, entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro de 2017, o 3º Encontro Nacional de Grêmios. São esperadas mais de 2.000 lideranças de todo o país no evento que também terá em sua programação o primeiro encontro LGBT da UBS. Para participar, é necessário se inscrever por meio do sistema de credenciamento no site da UBS. O MBL promoveu recentemente um encontro que reuniu do ministro Gilmar Mendes e ministro da Educação Mendonça Filho ao humorista Danilo Gentili e o prefeito eleito João Dória, entre outros. Desse encontro se tirou, por exemplo, a proposta de se investir em novos Fernandos Holliday, o vereador negro e homossexual que é contra cotas e movimentos LGBT. Esse encontro da UBS, aliás, Maria, tem um caráter um pouco diferente desse aí do MBL, não? Nossa, e como? Então, esses encontros estudantis, eles realmente nos fortalecem para a luta, porque é tão democrático a forma da deliberação das pautas, do diálogo, e são são essas iniciativas que a gente tem que incentivar e ficar muito atento aos documentos que saem desses encontros. Então, as cartas, né, dos encontros, e não só da UBS, mas também dos dirigentes municipais de educação, sim, dos conselheiros municipais de educação, que ali é quem de fato vive a política pública. Então, só tenho a louvar mesmo o encontro da UBS e
lamentar esse outro tipo de encontro, mas é o momento que nós vivemos e sempre a gente não pode desistir, sempre tem que buscar força, porque os argumentos são todos baseados na lei e na coerência, então é só se fortalecer, porque essa voz que vem contra a corrente, né, contra qualquer tipo de tomada de decisão democrática, da inclusão dos movimentos sociais, dos mais pobres, que é o que incomoda, nós temos que nos unir e fazer que, de fato, essas deliberações que saem nesses encontros tomem a voz. Um exemplo, só para complementar, nós sempre que levamos, né, as situações às Nações Unidas na Suíça, as relatorias, sempre levamos documentos que saem desse tipo de encontro. Então, vozes da UNCME, da União Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação, dos dirigentes, isso é muito valorizado internacionalmente, porque é de fato quem vive a política pública. Maria, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Participe do Bom para Todos pelas redes sociais, acesse o site, anote dicas, dê sugestões e acompanhe toda a nossa programação. O endereço é tvt.org.br. Ana Júlia Ribeiro, a menina de 16 anos que calou os deputados na Assembleia Legislativa do Paraná, sinalizou que os secundaristas, com seu movimento de ocupação das escolas, sabem muito bem o que querem. De quem é a escola? A quem a escola pertence? Ela perguntou. Os deputados não tinham a resposta, os estudantes sim. Grande parte da imprensa nacional ignorou o movimento e só foi falar dele para criminalizá-lo. Mas eles seguiram em frente, avançando com ousadia ou recuando quando não tinham como lutar contra a repressão policial. Essas crianças que precisam de todo o apoio sacudiram o país num dos mais fortes movimentos estudantis já ocorridos por aqui e não querem parar até que sejam ouvidos em suas corretas reivindicações. Mesmo sabendo que no Brasil de hoje, como diz a escritora Eliane Brum, cuidar das escolas e reivindicar ensino de qualidade virou uma transgressão a ser punida. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.